Pronto, eu vou começar a falar, então, como foi prometido hoje, a diferença, né, do ciclo de vida de ascomicota e basidimicota, certo? Vamos começar, então, do início, assim, vou falar rapidinho, então, basidimicota, características de basidimicota, o que a gente observa, né? E que foi falado também, por exemplo, né, que já foi falado, né, sobre, né, foi falado também dos conidióforos, na formação do conídeo, né, por várias espécies de ascomicota, né, que é isso aí, essa parte da forma da fase conidial, né, fase anamórfica, corresponde muitas vezes à fase assexuada de um ciclo completo, né, de ascomicota. Se a gente considerar, né, esse ciclo completo, temos os ascomicotas, né, os representantes da ascomicota, tem o micélio que germina a partir do ascosporo, né? E aí tem outros detalhes, assim, né, que é, né, por exemplo, a fase de cariótica, que é curta, né, levando... Quando a menina fase de cariótica, então, leva a imediata formação das linfas ascóides, né, por fim, dos ascomas. Isso é uma característica bem importante. E outra uma característica que vai definir né, o filo é justamente, né, a formação do asco. Então, ascomicota, lógico, como o nome fala, como eu já conversei no vídeo passado, em ascomicota, né, tem característica do asco, formando os ascospores. Então, a ideia toda, né, os ascospores são formados nessa estrutura que se chama asco, né, que a gente vê um Crozier. Né? Olha só a ideia aqui. Né? Os anterídeos e o ascogônio. Né? O anterídeo vem de um micélio compatível, o ascogônio vem de outro. E a ideia é que o núcleo, né, seja transportado do anterídeo para o ascogônio via tricógene. Né? E lá, no ascogônio, ocorrerá o pareamento dos dois núcleos, vindo dos dois micélios compatíveis, e a formação, olha só, do início da fase de cariótica, que são as hifas ascógenas. E, finalmente, olha só, e essas hifas ascógenas vão formar, na maioria das vezes, das espécies, vão formar o ascoma. Né? Vão se diferenciar, ou vai ocorrer diferenciação celular, como já foi conversado, né? Graças ao septo, que é um micélio septado, né? E ele vai providenciar uma diferenciação celular bem evidente no ascoma, nas hifas ascógenas, que vão formar os ascomas com uma diferenciação celular bem, né, evidente. E lá, né, dentro do ascoma, vai ter uma região aonde, né, irá ocorrer a formação do asco. Adiante, que eu vou falar com detalhe. Tá certo? E antes, né, tá certo? Olha só o que ocorre aqui, ó. Na divisão celular dos dois núcleos, né? Tem num dado local lá do ascoma, né? Vai ocorrer a divisão celular dos dois núcleos, na célula né, mais terminal, onde ocorre, né, um núcleo vai para uma espécie de grampo, né, lateral, né, de um prolongamento que a gente chama de Crozier, e o outro núcleo vai para a célula basal, né, durante a última a divisão celular, antes da formação do átomo. Né? Mas, assim, se a gente considerar um ciclo de vida, né, a gente vai ver que a característica, principal característica, uma característica bem forte dentro de muitos representantes de ascomicote, é a reprodução assexuada por esporos, né, chamados conídeos, formados em conidióforos. Assim, é bem comum. Várias espécies de ascomicota, muitas espécies de ascomicota, né, fazem esse tipo de reprodução assexuada. Então, formam estruturas especializadas no micélio, que vão se converter no conidióforos, que vão, através da conidiogênese, formar, né, os conídeos. Né? E depois, o que a gente vê? Pronto. Depois, a formação, olha aqui, ó, o tricogene, que vai, né, enviar o núcleo do anterídeo para o ascogônio, o início
né, do desenvolvimento das células cógenas, que é o início da fase dicariótica. E as células ascógenas vão, né, formar o ascoma. E lá no asco que a gente vai ocorrer a cariogamia, meiose e a formação dos ascos e ascosporos, né? Então, resumindo, em ascomicota a gente vê de dois, precisamos obviamente de dois micélios compatíveis, né? Ou seja, indivíduos, né, dois indivíduos de uma mesma espécie. E um deles, né, vai fornecer um anterídeo, né, vai formar um anterídeo, o outro indivíduo vai formar o ascogônio. E entre o anterídeo, né, e o ascogônio vai se observar, né, essa projeção aqui, que é o tricogine, né, e o qual o núcleo, né, vai migrar do anterídeo para o ascogônio e vai parear com os núcleos, né, vários núcleos que se encontram no ascogônio. E é ali que a gente observa a fase dicariótica, no início da fase dicariótica, né, com a formação das hifas ascógenas, como já mencionei. Sempre importante mencionar. E essas hifas ascógenas, como mencionado anteriormente, irá formar o ascoma. E lá no ascoma, observamos lá também a formação do Crozier. E na célula mais apical, né, da hifa, né, dentro do ascoma, né, ocorreu um alongamento, vai, né, se alongar, e os dois núcleos vão sofrer mais uma divisão, né, o qual um dos núcleos vai para uma espécie de prolongamento, né, o gancho, e o outro núcleo fica onde, né, vai se converter na célula basal. E esse núcleo ficará nesse gancho, nessa espécie de gancho, o Crozier, né, vai ficar isolado e o outro também. E aqui, no ápice, ficaremos, né, observaremos mais uma vez os dois núcleos, né, vindo, né, dos dois micélios compatíveis. Provavelmente o Crozier é importante na hora da última divisão celular para que tenham a certeza que os dois núcleos dos dois micélios compatíveis, né, cheguem na célula, né, que vai formar o asco futuramente. E finalmente, o asco aqui, pessoal. E finalmente, pessoal, a gente vai ver pronto, a gente vai ver finalmente a formação do asco. E na formação do asco, pessoal, o que vai acontecer? Então, os dois núcleos provenientes dos dois, né, micélios compatíveis, os dois núcleos provenientes dos dois micélios compatíveis, né, irão, né, fazer a cariogamia. Então, vão sofrer a cariogamia, os dois núcleos. Os dois núcleos vão sofrer a cariogamia, né, como foi mencionado, né, e vão fazer a meiose. Vai ocorrer a meiose e depois vai fazer uma mitose. E a cada um desses núcleos, né, resultante dessa mitose, né, vai se transformar no ascosporo. E mas muitas vezes podemos, várias espécies de ascomicota, né, a mitose pode ser sucessiva, né, pode ocorrer mais mitoses, né, formando 16 núcleos, 32, 64, acho que até chega a 128 núcleos que vão, né, se virar depois ascosporos. Então, aqui que ocorre, né, dentro do ascoma, né, a formação do asco. Na maioria das espécies, a gente vê 8 esporos por asco, né? Cada esporo, né, é resultante de um núcleo que sofreu mitose
após, né, a meiose. Ok? Depois, tá certo? Então, já em base, por outro lado, em base de micota, a gente observa uma coisa muito diferente, que é a pronto, né, sobre o ciclo de vida de ascomicota, né, já é um pouco diferente, né, apesar da gente também ver uma fase dicariótica, né, né, a gente vê, como a gente fala, que em base de micota temos dois estágios miceliais distintos. O micélio primário, uma fase, ou fase monocariótica haploide, que originou a partir do basidiosporo, e o micélio secundário, que é a fase cariótica. E como vocês podem ver, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhe, como vocês podem ver ali embaixo, né, ao contrário de ascomicota, né, a fase cariótica de basidimicota é muito mais, né, longa. Né? A ascomicota imediatamente, né, forma linfa das córneas, que por sua vez vai, né, converter no ascoma, já em ascomicota, né, basidimicota, perdão. A fase, o micélio, a fase de cariótica, né, o micélio vai crescer em forma pode crescer em forma de micélio de uma maneira mais permanente, certo? E é por isso que, ao contrário de ascomicota, em basidimicota a gente sempre fala de micélio primário, uma fase monocariótica haploide, e o micélio secundário, que é finalmente a fase dicariótica, tá certo? Então, o micélio secundário, né, pode ficar por anos e anos, né, no ambiente. E dentro desses grupos, né, olha só, né, o micélio, como foi falado, no ciclo de vida, esse esqueminha aqui, o micélio cariótico, né, vem da germinação das diosporas, né, para formar aí um monocariótica. Tudo bem. Algumas espécies, né, também formam, né, alguns conídeos, conidióforos, uma estrutura, mas não tão evidente como em ascomicota. E a preferência de ascomicota é justamente, né, se dispersar via conídeos. Né? Já em basidimicota, o fungo, né, representante de basidimicota, vai se dispersando, vai se espalhando pelo substrato, né, através do crescimento do micélio secundário. É interessante notar isso aí. A fase, né, de conidial não é tão evidente em basidimicota. Né? Mas aí, quando a gente vê né, dois micélios compatíveis se encontrando, então a gente pode observar o quê? Uma somatogamia, onde o núcleo haploide monocariótico, né, o núcleo haploide de um micélio monocariótico, de um micélio primário, né, vai aí parear com o núcleo haploide, né, no outro micélio, né, primário, vindo do outro, né, micélio compatível, né, dos dois indivíduos da mesma espécie. Aí começa a fase de cariótica, que é o micélio secundário, que pode ser bastante extensa. Mesmo formando, né, os basidiomas, a basedioma se forma, depois, né, cai o basedioma some, aí pode aparecer no ano seguinte, na semana seguinte, pode aparecer daqui a uns 10 anos, mas o micélio secundário sempre vai continuar crescendo no substrato. Enquanto tiver nutrientes, o micélio secundário vai estar lá, crescendo, né, no substrato, no solo das florestas, por exemplo. Né? E aí, o micélio secundário vai lá e sempre vai se formar, né? Os basidiomas podem se formar a partir até mesmo micélio. Né? Isso é após a somatogamia, plasmogamia, que não ocorre imediata a cariogamia. Se você observar, né, em asco e basidimicota, que eu mencionei isso, não ocorre, né, a imediata cariogamia, nem em um, nem em outro filo, como em fungos higrospóricos, fungos zoospóricos, os quais, no momento que os núcleos se pareiam, acabam
ocorrendo imediatamente a cariogamia. Aqui não, nem ascomicota. Aqui, né, a gente chama, né, que tem uma fase, né, de cariótica. Isso que dá um nome a esse sub-reino de cária, é isso aqui, a fase de cariótica. Agora, a extensão, o tempo de duração da fase de cariótica, que é rapidinha em ascomicota, que imediatamente se converte nas linfas, as córneas que vão formar o ascoma, em basilimicota, o micélio secundário pode continuar crescendo indefinidamente até morrer por falta de substrato ou por causa de fogo, ou seja o que for. Mas vai estar lá, crescendo nos solos da floresta, por exemplo. E aí, do mesmo jeito que a gente encontra a fase diploide em ascomicota, em basilimicota, é no basilio, em ascomicota, naquela estrutura que eu falei, em asco. Ocorre a cariogamia, o início da fase diploide aqui, e logo depois a meiose. Do mesmo jeito que quase todos os outros grupos de fungos, exceto em Blastocladiales, né, Blastocladimicota, né, que tem uma fase diploide duradoura, né, que é uma alternância de gerações bem distinta, né, fase diploide de todos, vários representantes de Quitilimicota, Zigomicota, né, Zigomicetus, Ascomicetus, Basilimicota, né, Basilimicetus, todos, né, tem uma fase diploide curta, apenas no basílio, no caso, no Basilimicota e no em Ascomicota. Daí que também ocorrerá a meiose, né, a meiose, finalmente. Meiose. E em basilimicota, a maioria das espécies, né, tem 4, né, esporos por basídio e não ocorre a segunda meiose, não ocorre mitose, perdão. Só ocorre uma meiose, mas não mitose. Tem um grupo que é Cantarellarius, Cistotrema, Cantarellarius, até onde eu saiba, talvez tem um outro que eu não me lembro. Cantarellarius pode ocorrer mais uma mitose, que pode aumentar. Tem gêneros que até tem 8 esterigmas, né? 8 basidiosporos, né? Mas é raro. A maioria são 4 até. Então, assim, né, como eu falei, tem a fase vicariótica, o micélio secundário, é bastante longo. Daí, pensando, né, como é que ocorre? Porque olha só a confusão que se poderia dizer assim dos dois núcleos na hora da divisão, né, celular, né, durante o crescimento do micélio secundário, durante o crescimento da hifa, né, esse crescimento apical da hifa, como vocês veem aí no GIF. Os núcleos também precisam sofrer mitose, né, para o crescimento vegetativo, né, o crescimento micelial do fungo. Então, na grande maioria de basilimicota, a gente vê uma estrutura chamada de grampo de conexão. Tem espécies que não tem grampo de conexão, daí ainda não entendo o porquê. Será que talvez o grampo de conexão é frágil e se desfaz? Agora não sei, né? Por quê? Mas assim, a princípio, mas eu posso buscar depois. Mas a princípio, o grampo de conexão de muitas espécies de basilimicota, né, serve ao grampo. Olha só como é o grampo, o esquema do grampo. É uma projeção que acaba grampeando, literalmente grampeando a célula adjacente. E durante essa projeção do grampo, vocês podem ver, então, que um dos núcleos, na hora da mitose, né, utiliza o grampo para chegar na célula adjacente. Então, o grampo é muito importante, provavelmente, né, para que os dois núcleos dos originais, dos indivíduos originais, dos micélios compatíveis originais, que doaram cada um dos núcleos, né, possa, né, estar em todas as células, sempre os dois núcleos, né, dos dois indivíduos diferentes e compatíveis originais. Então, os quais um deles sempre passa pelo grampo de conexão. Então, é uma característica bem interessante, né, em basilimicota. Se você pegar um micélio crescendo em madeira, crescendo na folha,
e colocar no microscópio, pode ter certeza, se você observar essa estrutura, que a gente chama grampo de conexão, pode ter certeza que é vasilha de micose. Acho que por enquanto é isso. Vamos ver. E eu vou falar depois, né, um pouquinho de alguns grupos dentro de aspas, vasilha de micose aqui, certo? Vou interromper a gravação e salvar a gravação para depois subir para o YouTube.